Nesse vídeo eu irei mostrar 12 contas digitais e falar de algumas rentabilidades que você tem nelas. Alguns são rendimentos na própria conta, outros são investimentos em CDBs que essas contas disponibilizam. E no geral eu vou considerar apenas aplicações que você pode resgatar em qualquer dia, ou seja, investimentos que tenham liquidez diária. Porque de outra forma não faria sentido, comparar investimentos que têm prazo de liquidez diferentes. Porque quanto maior é o prazo de resgate, maior deve ser a sua rentabilidade. Porque você está abrindo mão de liquidez. E para conferir tudo isso, fica comigo até o final desse vídeo. Fala, seus ricos! Bom, e se você está me vendo aqui pela primeira vez, meu nome é Marco Antônio e você está no canal que te deixa cada dia mais rico. E antes de eu dar sequência no conteúdo do vídeo, para você que já me conhece, já sabe que o conteúdo vai ser bom, já deixa aquele gostei, se inscreve no canal e ative as notificações. Mas para você que ainda não me conhece, não sabe o que eu vou entregar de conteúdo aqui, espera ter alguma coisa nesse vídeo te ajudar, e aí sim você deixa o seu gostei. E um aviso rápido aqui é que no dia 18 de setembro agora eu irei abrir as inscrições para a primeira turma do meu treinamento completo de educação financeira, matéria-prima do investidor. Mais detalhes serão disponibilizados em breve e agora apenas se preocupe em fazer a sua pré-matrícula no primeiro link aqui embaixo na descrição. E sem mais delongas, vamos começar pelas contas com rendimento de 100% do CDI, porque 100% do CDI é o mínimo que você deve exigir em qualquer tipo de investimento, porque seria o mais fácil de você conseguir. Se você pega o seu dinheiro, investe no Tesouro Selic, que é o título mais seguro que nós temos, você já teria um rendimento próximo de 100% do CDI. Então não faz sentido investir em nenhum investimento que tenha um rendimento menor do que 100% do CDI, a não ser que seja uma LCI ou LCA ou outro investimento que tenha isenção de imposto de renda. Mas se for investimento em CDB ou algo semelhante, não faz sentido pegar menos de 100% do CDI. Nesse caso eu queria falar primeiro do Nubank, que tem uma rentabilidade automática na conta de 100% do CDI. Ele tem liquidez diária, você pode resgatar o seu dinheiro em qualquer momento, e esse em qualquer momento é realmente em qualquer momento, porque o dinheiro está na própria conta, a um Pix ou TED de distância de qualquer pessoa, então você poderia retirar esse dinheiro, se você quisesse, em qualquer dia e horário, respeitando, claro, os limites que você estabeleceu dentro do aplicativo para resgates diurno e noturno, porque tem essa diferença também. O vencimento é indeterminado, porque aqui não é de fato uma aplicação, o dinheiro está rendendo na própria conta, o investimento mínimo é de qualquer valor, não existe um investimento mínimo, você também não tem um investimento máximo. Aqui você tem a opção de ter a segurança do FGC, mas você pode ter a opção de ter a segurança pelos títulos públicos federais. Nesse caso, você pode ter a segurança do FGC ativando o RDB do Nubank. Caso você não ative, caso essa opção esteja desativada, o seu dinheiro está protegido pelos títulos públicos federais. Sobre a saúde financeira, o Nubank atualmente registra lucros e prejuízos, porque ele vinha dando prejuízo em anos anteriores, e hoje, como ele teve algumas alterações no formato de rentabilidade, ele acabou conseguindo, não só por isso, como também por outras medidas que ele tomou, arrecadar mais dinheiro e faturar mais do que ele de fato estava gastando, e eu acredito que nos próximos anos ele se torna uma instituição lucrativa de forma constante. Mas atualmente ele opera entre lucros e prejuízos. Sobre imposto de renda e IOF, que é o imposto sobre operações financeiras, o Nubank ele tem imposto de renda, que segue aquela tabela regressiva de imposto, que pega de 22,5% até 15%, dependendo do prazo de investimento. No caso, só pega sobre os rendimentos, e é um imposto que incide em praticamente todos os investimentos de renda fixa, com algumas exceções. E o imposto sobre operações financeiras é um imposto também bem comum e que só incide nos primeiros 30 dias. No Nubank aqui, você não tem a incidência do IOF, porque o dinheiro na conta do Nubank efetivamente não rende nos primeiros 30 dias. Então não existe uma cobrança de imposto porque não existe rendimento. Só que após esses 30 dias, o rendimento que teve nesse período, ele meio que retroage para você e aí você recebe esse rendimento. Mas aí não tem a incidência do IOF. Uma outra conta que também rende 100% do CDI é a conta do Mercado Pago. Nesse caso, ela também tem liquidez diária, porque o dinheiro rende na própria conta, tem um prazo indeterminado, porque, como eu falei, é na própria conta, não é uma aplicação. O investimento mínimo é de qualquer valor, não tem investimento máximo também. Aqui ele não tem a segurança do FGC, no caso o dinheiro fica assegurado pelos títulos públicos federais. Se você pesquisa Mercado Pago no
no Banco Data, você descobre que ele registra prejuízos consecutivos. E sobre a incidência do imposto de renda e do IOF, ele sofre incidência dos dois impostos. Outra conta rendendo 100% do CDI é a conta IT do Banco Itaú. Essa conta é querida por muitas pessoas, mas tem alguns pontos importantes sobre ela. No caso, ela tem liquidez diária, tem um prazo indeterminado, porque o dinheiro rende na própria conta e não é de fato uma aplicação, rende a partir de qualquer valor, não tem investimento máximo, não tem a segurança do FGC, no caso, como o dinheiro rende na conta, ele segue a mesma lógica do Mercado Pago, que nesse caso é assegurado pelos títulos públicos federais. E aqui tem um ponto interessante, porque quando você vai no Banco Data, que é um banco de dados de bancos, e pesquisa a conta IT, você não encontra. O que você encontra é o Itaú. E por mais que a conta IT seja do Banco Itaú, seja, digamos que um braço de investimentos, você não tem eles como a mesma instituição. Então, se nós considerarmos a saúde financeira do Banco Itaú, a conta IT tem uma excelente saúde financeira, mas como nós não conseguimos consultar a saúde financeira da conta IT, fica um pouco difícil de saber se realmente, se acontecesse alguma coisa, o Itaú iria intervir ou não. Então fica essa incógnita. Não tem como você conferir de forma precisa a saúde financeira da conta IT, mas como ela tem o Banco Itaú por trás, tem uma certa segurança sim. E eu coloquei aqui como lucros porque eu considerei a saúde financeira do Banco Itaú. E sobre o imposto de renda também tem um ponto interessante, porque o imposto de renda já é descontado do rendimento. Então quando ocorre o rendimento, ele já é descontado um imposto de 22,5%. Então na prática a sua rentabilidade acaba sendo menor do que em outras instituições caso você deixe o dinheiro por mais tempo. Já o IOF você não tem na conta IT, que é um benefício para quem movimenta o dinheiro a todo momento. Aquelas pessoas que, por exemplo, recebem um salário e vão usar esse salário durante o mês, talvez seria interessante uma conta que tenha isenção de imposto sobre operações financeiras. Uma outra conta que eu coloquei aqui é o Banco Bari. Nesse caso, ele rende 101% do CDI com um CDB de liquidez diária, que tem vencimento em 2 anos, investimento mínimo de R$50, não tem investimento máximo, tem a segurança do FGC, já que estamos falando de um CDB de uma instituição que é vinculada ao FGC, e o Banco Bari tem uma saúde financeira boa, mas durante 2 anos, dos últimos 4 anos, ele registrou prejuízos. Foram prejuízos bem menores do que os lucros reportados em outros anos, mas ainda assim são prejuízos em 2 dos 4 anos, que mostra no site Banco Data. Então eu coloquei aqui entre lucros e prejuízos. No caso, como estamos falando de um CDB, ele sofre incidência de imposto de renda e também de imposto sobre operações financeiras. Temos ainda o Banco Inter com um CDB de liquidez diária rendendo 100% do CDI, mas que pode ir até 102% do CDI caso você faça parte de uma comunidade de investimentos ou então se você investir um valor relevante o suficiente para conseguir aumentar a sua rentabilidade. Sobre essa comunidade de investimentos, eu tenho um vídeo explicando, como funciona na prática. Eu vou estar deixando aqui em cima nos cards e eu sugiro que você assista para entender melhor como funciona. Eu tenho uma comunidade de investimentos, mas ela já está completa, já te adiantando aqui. O vencimento desse CDB é em 2 anos também, assim como o do Banco Bari, tem investimento mínimo de apenas R$1, não tem investimento máximo, tem a segurança do FGC e considerando a saúde financeira, o Banco Inter tem uma excelente saúde financeira. E como estamos falando de um CDB, ele sofre incidência do imposto de renda e também do IOF. O próximo da lista é o PicPay, que nesse caso tem um rendimento na própria conta de 102% do CDI. E nesse caso, você tem liquidez diária, podendo resgatar o dinheiro em qualquer momento. Esse investimento tem prazo de vencimento indeterminado, já que estamos falando de um investimento que é feito na própria conta, não é de fato uma aplicação, porque toda aplicação tem um prazo de vencimento, como aqui não é uma aplicação, você tem um prazo indeterminado. O investimento mínimo é de qualquer valor e não tem investimento máximo. Diferente de outras opções de rendimento na própria conta, que você passa a ter a segurança do FGC. Por quê? Porque todo o dinheiro que você deixa na conta do PicPay, ele é automaticamente investido. E nesse caso, ele passa a ter a segurança do FGC por isso. Com relação à saúde financeira do PicPay, ele registra prejuízos anualmente, o que é um ponto negativo. E aqui você tem a incidência tanto do imposto de renda quanto do imposto sobre operações financeiras. O próximo da lista é o C6 Bank, que nesse caso tem um CDB de liquidez diária de 104% do CDI, que tem vencimento em 3 anos, investimento mínimo de R$20, não tem investimento máximo, então você pode colocar qualquer valor que você quiser. Tem a segurança do FGC. Um ponto negativo do C6 Bank, e bem negativo para falar a verdade, é que ele registrou prejuízos consecutivos nos últimos anos e prejuízos bem altos a ponto de muitas pessoas até mesmo se questionarem se ele vai ou não conseguir sobreviver. E sobre o imposto de renda e o imposto sobre operações financeiras, aqui como estamos falando de um CDB, ele sofre também a incidência dos dois impostos.
impostos. O próximo aqui é o PagBank, com um CDB de liquidez diária de 106% do CDI para o prazo de 2 anos, com investimento mínimo de R$1, sem investimento máximo, com a segurança do FGC. No caso, os investimentos em CDB do PagBank são emitidos pelo Banco Seguro. E pesquisando no Banco Data, o Banco Seguro, você consegue ver que ele registrou lucros e prejuízos nos últimos anos. E aqui você também tem incidência tanto do imposto de renda quanto do imposto sobre operações financeiras. Dentro do PagBank não tem só essa opção de CDB de liquidez diária e nem só essas opções de CDBs. Um outro CDB de liquidez diária que você tem ainda dentro do PagBank é um CDB de 108% do CDI, mas com investimento mínimo de R$25.000, e por conta desse investimento mínimo mais restrito, eu decidi não colocar ele aqui nessa lista, mas saiba que tem outras opções. O próximo da lista é o Banco da Ecoval, com um CDB de liquidez diária de 107% do CDI para o prazo de 2 anos, com investimento mínimo de R$1.000, não tem investimento máximo, você tem a segurança do FGC. No caso, o Banco da Ecoval é uma das instituições dessa lista que tem a melhor saúde financeira, registrando lucros bilionários nos últimos anos. E aqui você tem a incidência do imposto de renda e também do IOF. E até dia 31 de agosto agora, você tinha no Banco da Ecoval um CDB de liquidez diária de 110% do CDI, mas que mudou a sua rentabilidade. Na verdade, não é que mudou a rentabilidade, ele simplesmente tirou esse CDB de 110% do CDI. Então, para você que quer um CDB de 110% do CDI, tem outras instituições onde você pode buscar esse CDB que eu vou falar aqui ainda. Mas dentro do Ecoval, a máxima rentabilidade que eu encontrei foi esse CDB de 107% do CDI, que também é uma rentabilidade bem interessante. E no Banco da Ecoval, você tem um presente que o banco te dá caso você cumpra algumas regras. Supondo que você não seja um cliente do Banco da Ecoval, você pode receber esse bônus de R$100. Basta você abrir a sua conta com o código de indicação de um amigo. O meu código vai estar aqui embaixo na descrição do vídeo, caso você queira abrir a sua conta. E não basta abrir a conta, né? Você tem que cumprir algumas regras, que é abrir a conta com o código em primeiro lugar, depois você precisa investir a partir de R$10.000, então investiu R$10.000 ou mais em qualquer investimento e permanece investido por 90 dias. Quando você fizer esse investimento, que você tem 90 dias para fazer o investimento e deixar por 90 dias, no último dia útil do mês que venceu os 90 dias, você recebe o bônus de R$100 na sua conta. Todos os detalhes estão aqui embaixo na descrição do vídeo. E esse bônus seria fora a rentabilidade no próprio investimento. E como eu falei de rentabilidades de 110% do CDI, você tem no Banco BMG esse CDB de liquidez diária de 110% do CDI, com vencimento em 3 anos, com investimento mínimo de R$50, sem investimento máximo, com a segurança do FGC, registrando lucros consecutivos, já que o Banco BMG é uma boa instituição financeiramente falando, sofre incidência de imposto de renda e também do IOF. E ainda com um CDB de 110% do CDI, você tem o Banco Sofisa Direto, que nesse caso tem investimento mínimo de apenas R$1, então é um dos mais acessíveis do mercado, sem investimento máximo, com a segurança do FGC, e o Banco Sofisa Direto também é uma instituição que tem uma excelente saúde financeira. E esse CDB sofre incidência tanto do imposto de renda quanto do IOF. E vale lembrar que dos dias 4 de setembro a 6 de setembro, para você que não tem conta no Sofisa Direto, se você abrir a sua conta com o meu código de indicação e em até 30 dias após abrir a conta nesse período, você investir R$1.000 ou mais em CDB, LCI ou LCA que tenha prazo de resgate mínimo de 12 meses, você recebe diretamente na sua conta em até 30 dias R$100 de bônus. É uma campanha que aparece de vez em quando no Sofisa Direto, que é a campanha do Indique e Ganhe em dobro. Normalmente ele já tem um bônus de R$50 para novos clientes, mas dessa vez é de R$100 para quem cumprir essas regras. Caso você tenha alguma dúvida, vem aqui embaixo na descrição do vídeo e confira as regras. E lembrando que no CDB de liquidez diária você não recebe bônus, tem que ser um CDB que tenha liquidez mínima em 12 meses ou mais. E o último da lista que eu coloquei aqui é uma instituição que muitos de vocês gostam e alguns detestam, para falar a verdade, que é a conta da 99Pay, e que nesse caso tem um rendimento diferenciado, né? Você tem um rendimento de 220% do CDI para os primeiros R$500 e um rendimento, né, do valor que estiver acima de R$500 de 100% do CDI. Tem liquidez diária, tem um vencimento indeterminado, porque não é bem um investimento e sim um bônus de carteira. Você deixa o dinheiro lá e, por decisão da 99, eles pagam para você essa bonificação de carteira. O investimento mínimo é de qualquer valor e o investimento máximo não tem, porque o saldo acima de R$500 vai render 100% do CDI, independente de quanto seja esse saldo. No caso, você não tem a segurança do FGC e não tem nenhum tipo de segurança, para falar a verdade. E não tem nem como você conferir a saúde financeira da 99Pay, porque como não é um banco ou financeiro
financeira, você não tem essas informações no Banco Data. E uma vantagem que você tem nesse dinheiro investido na 99pay é que ele é isento do imposto de renda e também isento do IOF, o que costuma atrair muitas pessoas. Além do fato de que em CDBs ou investimentos tradicionais você geralmente tem rendimentos de segunda a sexta, em dias úteis, enquanto na 99pay você tem um rendimento em todos os dias, independente do dia, né? Então de segunda a segunda você tem rendimento, o que acaba fazendo com que o rendimento seja bem superior a essas outras contas, mas com o risco também de você perder tudo em caso de algo der errado. Então eu particularmente não deixo nem um centavo em contas desse tipo. E essas foram as contas que eu decidi trazer aqui para você. Comenta aqui embaixo o que você achou dessas rentabilidades, em quais você investe, em quais você não investiria por nada, quais contas você acredita que também deveria fazer parte dessa lista. Eu acabei não citando porque a verdade é que existem muitas instituições e não tem como eu trazer um vídeo com todas elas ao mesmo tempo. Com isso eu vou ficando por aqui, eu espero que esse vídeo tenha te ajudado de alguma forma. Se você gostou, não esquece de deixar o seu gostei, se inscreve no canal, ative as notificações e nos vemos no próximo vídeo.